Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report e converso agora com a consultora de carreira e imagem Valesca Farias. Ela já trabalhou em programas de capacitação de lideranças em algumas das maiores companhias do país. Tudo bem, Valesca? Obrigado pela gentileza. Tudo bem, Lucas? É um prazer voltar aí a fazer um trabalho conjunto com vocês. Valesca, a pandemia do novo coronavírus tem acelerado algumas transformações nas empresas. Como ela tem afetado o mercado de trabalho? É uma boa pergunta. Eu digo que o mundo mudou, né? Todos nós hoje navegamos por águas turbulentas. E depois desse isolamento forçado, nada mais vai ser como antes. Então, eu digo que a adaptação é o recurso-chave para a gente trabalhar, tanto com os líderes como os liderados também, né? É uma fase nova e tudo que é novo assusta, né? Traz aí uma ansiedade, um medo frente às incertezas desse futuro que a gente vive agora. E a gente vai precisar lidar com isso, é um imperativo, né? Não é uma opção, ou eu passo ou eu não passo. Estamos todos no mesmo barco. E a gente precisa agora trabalhar de forma colaborativa, né? Entendendo quais são as dores desse processo, envolvidos nesse processo, para que a gente possa direcionar melhor essas relações de trabalho, né? Se posicionar de forma mais estratégica. Essa pandemia, né? Não é uma situação pontual, é uma pandemia, isso afetou o mundo. E isso traz para a gente uma reflexão, né, Lucas? Assim, o que precisa ser mudado, né? O que, tanto na base do que precisa ser mudado e quem precisa também passar por um processo de transformação para se adequar melhor aos imperativos aí dessa pandemia. Então, eu tenho trabalhado muito com talks corporativos, né, para facilitar um pouco essa relação líder-liderados e as pessoas conseguirem ser mais estratégicas, tanto pelo ponto de vista da gestão do negócio, como do ponto de vista também da gestão de pessoas, né? A gente precisa, eu costumo dizer que é um olho no peixe e outro no gato. A gente tem que estar aí trabalhando, né, de forma muito assertiva a partir desses dois vieses aí, né? O negócio e as pessoas. Então, falando especificamente dessa gestão, que mudanças já é possível perceber? Eu tenho visto que os gestores eles vão precisar se capacitar melhor para se adequar, né? O que eu vejo hoje nesses talks corporativos, né, que a gente está fazendo de forma online? Muitos gestores eles estão perdendo um pouco a mão. Ou eles centralizam demais a situação, e aí, ou seja, no momento onde era para ser trabalhado uma delegação, até como oportunidade de desenvolvimento dessa força de trabalho, dessas equipes, né? Os líderes acabam se centralizando porque se sentem meio soltos, né, e distantes. Como é que eu controlo para que o resultado seja efetivo? E aí, centralizadores, eles acabam se tornando também persecutórios. Você tem ideia, recentemente, atendendo a uma empresa, um dos líderes que demandou o trabalho, o talk corporativo, né, me falou o seguinte: um colaborador de uma outra equipe ligou e falou assim: olha, eu estou com um problema sério. O meu gestor, ele liga, sabe, ele quer fazer 3 calls por dia e requer da gente a disponibilidade naquele horário, e nem sempre eu tenho essa disponibilidade. Por quê, Lucas? Porque o profissional hoje ele está tendo que lidar tanto com o pessoal quanto o profissional. Antes ele batia a porta, ele ia para o escritório e ele executava suas funções. Ele hoje tem um idoso, às vezes, um pai, uma mãe, um sogro, uma sogra em casa, ele tem filhos pequenos, que, ou seja, não estão nas escolas e precisa ter toda uma dedicação também. Então, esse formato de trabalho mudou. Então, o home office, ele tem, por mais que algumas pessoas achem que é férias, né? Que também tem pessoas que acham que é férias e tudo bem, não estou trabalhando, estou isolado. Não. Você tem que ter uma rotina, né? Se autodisciplinar para cumprir as suas funções e tem que se posicionar também em relação à sua disponibilidade para que aí sim entre a posição do gestor, identificando, né, no one-to-one, o que é, quais são as particularidades para viabilizar esse modo de entrega, né, num padrão de excelência, sem requerer do outro que o outro hoje não tem disponibilidade para dar, né? E eu vejo que tem muita gente aí centralizando, ou então
delargando, não é nem delegando. Deixa para lá que a pessoa vai fazer a parte dela e ela tem que fazer, e às vezes essa pessoa não tem ainda essa maturidade psicológica, às vezes tem a capacidade profissional, mas não tem a maturidade psicológica de gerir o seu tempo administrando as suas rotinas pessoais e profissionais, né? Esse eu vejo que hoje é o ponto nevrálgico aí dessas relações de trabalho. Então, falando em termos de gestão, o que é essencial nesse trabalho remoto, tanto para motivar a equipe, quanto para lidar com esse cenário? A gente vê que muitas companhias precisaram fazer essa transformação de uma forma repentina. Como adaptar tudo isso pensando na motivação do funcionário e no melhor para a empresa? Muito boa pergunta. O que eu tenho visto hoje, né? Eu digo que a liderança, hoje, sobretudo, ela não acontece no atacado, ela é no varejo. Eu vejo muitos gestores ainda fazendo calls, demandando e não acompanhando o processo. Ou seja, entra de novo aquela questão assim, qual é o papel do líder nessa situação? Para a gente engajar, porque engajamento hoje, Lucas, é mantra. Como é que eu engajo as pessoas à distância para que o resultado seja efetivo? E nessa demanda de engajamento, a gente tem que falar de duas situações: envolvimento e direcionamento. O envolvimento é assim, como é que eu atraio essa pessoa, né? Como é que eu sensibilizo essa pessoa para que ela esteja ali dedicada e também sabendo monitorar a sua agenda, né? Tanto pessoal quanto profissional. Então, a liderança hoje, mais do que nunca, ela parte do one-to-one. Eu preciso saber qual é a dificuldade de cada um dos meus colaboradores, para aí sim eu saber qual é a forma de atraí-los e engajá-los nesse processo. E não tem acontecido isso. Muitos gestores hoje, Lucas, não sabem qual é a melhor estratégia para o negócio. E olha, vamos lá, né? O gestor também é um indivíduo, ele é humano. Então, em meio a isso tudo, ele também está no seu processo de aprendizagem, né? O que eu preciso aprender hoje para lidar melhor frente a essas demandas desse novo cenário? Então, às vezes, ele nem sabe qual é a melhor estratégia do negócio, ele está sendo demandado pelo gestor dele, pelo head dele, e às vezes ele não filtra essa demanda e passa, né? E delarga para a sua equipe. E às vezes a coisa não funciona. Então, qual é a melhor estratégia do negócio hoje, né? A gente precisa colocar todo mundo numa mesma página. E, às vezes, esse gestor sequer sabe quais são os funcionários, ou seja, quais são os colaboradores estratégicos para voltarem hoje, né, para as empresas, para o local de trabalho, e quais são os funcionários hoje, os colaboradores, que podem trabalhar de forma remota. É preciso que haja essa organização para que, de fato, o processo seja efetivo. Valesca, você está falando hoje da volta aos escritórios. Queria que você contasse um pouco mais sobre isso. Como é possível planejar esse retorno, tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista estratégico, de saber o que é mais importante, de manter no home office e de ter de volta no escritório físico? Muito bom. O que eu vejo? Isso ainda é um processo de transição. Algumas empresas vão deslocar seus colaboradores estratégicos para trabalhar da empresa e outros vão ter que ficar no escritório. O que eu sinto pelo ponto de vista dos atendimentos, as mentorias individuais aqui? Eu tenho gente que fala, olha, mas vem cá, como é que eu vou voltar para uma sala onde são 6 colaboradores que estão sendo demandados retornar ao local de trabalho e com ar-condicionado central, como é que eu vou voltar me expondo ao risco? Eu não sei com quem essas pessoas estiveram, né? Qual o nível de precaução que elas tiveram, né, para se proteger, se preservarem nessa situação. E eu tenho filho pequeno em casa, então eu tenho uma mãe que está no grupo de risco, que tem 87 anos. Isso é um clamor, né? E a gente precisa estar atento a isso. Eu estava até ouvindo uma entrevista de um advogado trabalhista que fala muito da saúde, né, protecional e das regulamentações legais das empresas, né, para fazer um meio de caminho nessa história toda. Muitas empresas hoje não deram ainda o toque de vamos voltar ao trabalho. Outras estão demandando, né? Principalmente essas posições mais estratégicas, C-level, alguém que trabalha diretamente com atendimento a cliente, que precisa, ou seja, fazer a roda girar em termos comerciais, né? Nessas áreas de venda.
Então, isso vai ter que ser aí visto de forma muito particular. Quem pode e de que forma pode. É um processo. E eu digo sempre o seguinte: todo processo, né, toda mudança, a solução criativa, ela advém do caos. Então, em meio a essa confusão, a gente precisa ter discernimento, inteligência emocional, né, trabalhar de forma empática. Hoje se fala muito de conceito intangível, Lucas, né? A gente tropeça no que não enxerga. Por isso, o líder hoje ele precisa estar mais do que nunca próximo à sua equipe, né, aos seus colaboradores, trabalhar com a comunicação constante. A constância não é o tempo, né, de contato, mas é a qualidade do contato. Feedback is a gift, é um presente. Eu vejo muita gente hoje falando sem saber se a pessoa hoje tem estrutura para realizar a entrega, né, de acordo com a necessidade e a expectativa que o líder impõe. Então, a gente precisa falar hoje de comunicação mais próxima, de feedback, de acompanhamento. Senão eu não delego, eu delargo. Como é que eu faço esse acompanhamento, né? Ou seja, qual é a demanda desse colaborador para a partir daí eu ter uma estratégia com ele? Aí volta aquela questão de que liderança não é hoje no atacado, é no varejo, é no one-to-one. O que você precisa, o que o outro precisa? Tem pessoas que fazem essa gestão do pessoal e do profissional melhor. Tem pessoas que têm um equilíbrio emocional e uma capacidade de adaptação melhor. E o líder vai ter que ser muito sensível a essas nuances para se posicionar de forma estratégica e conseguir o resultado da melhor maneira possível, né? E não só delargando, mas delegando. E para a gente falar aqui também, em termos de motivação, é muito importante que o líder hoje ele possa reconhecer o esforço e recompensar e falar. Eu vou te dar um exemplo, eu trabalho com uma empresa do Rio, uma multinacional, que as pessoas de RH, por estratégia interna, né, visão interna da empresa, elas tomam um café com um colaborador, elas almoçam com o estagiário, ou seja, mesmo à distância, elas tentam manter essa conexão com as pessoas sem que seja só por demanda de trabalho. Quando a gente fala de engajamento, envolvimento é estratégico. Como é que eu envolvo a pessoa? Como é que eu sei? Qual é a dor dessa pessoa? Qual é a dificuldade dela? Deixa eu me fazer presente também, que não seja só pelas diretrizes de trabalho, né? Mas pelas diretrizes mesmo da conexão humana. Relação de trabalho é human to human. E eu preciso ter mais afinidade para engajar essas pessoas da melhor forma possível agora nesse momento de transição. Valesca, para a gente encerrar essa entrevista, que outras capacidades o gestor vai precisar ter? Ou melhor falando, como deverão ser as lideranças no pós-pandemia, nessa pós-crise? É uma boa pergunta, né? Eu acho que assim como os colaboradores têm os seus pontos nevrálgicos, os líderes também têm. Então, para falar de novas lideranças nesse momento, nesse novo cenário, né, onde a gente vive uma situação de pandemia, os líderes vão precisar trabalhar a autoliderança. Então, assim, o recurso-chave é líder de si para líder de equipe. Então, eu não consigo hoje, né? A incerteza hoje ela mexe muito com a estrutura do indivíduo. A segurança é o pilar básico para que o indivíduo se sinta confortável e nade abraçadas. Tem muita gente que está boiando porque não está conseguindo sair da inércia. Então, assim, o líder hoje ele precisa também reconhecer as suas próprias vulnerabilidades para também aceitar a vulnerabilidade dos seus colaboradores. O que eu percebo? A gente está dando muito direcionamento em termos do que deve ser feito, mas assim se esquecendo também, né? Ou seja, de ter um olhar mais humano para essa estrutura hoje de relação pessoal e relação de trabalho. Então, o líder ele precisa olhar para ele próprio, ver quais são as suas vulnerabilidades e acolher a partir das suas vulnerabilidades a vulnerabilidade também da equipe dele. Então, desenvolver esse nível, né, que a gente chama de quociente de adaptação. O que eu preciso hoje, né, para estar mais próximo da minha equipe, desenvolver como viés resolutivo. Como é que hoje eu identifico os padrões reativos dessa equipe para que eu possa conduzi-la melhor em meio a esse processo?
A gente está falando hoje não de patrimônio imobiliário ou imobiliário, a gente está falando hoje de gente. Né? Então, a gestão ela precisa ser mais humanizada, considerando que o líder não é só o que ele fala, é a forma como ele também se comporta. Mais do que de críticas e de bons conselhos, as pessoas hoje, Lucas, precisam de bons modelos para serem seguidos. Então, o líder ele precisa olhar para ele, quais são os meus medos, né? Onde é que eu tô descarrilhando em relação à minha equipe? Antes de acusar ou de criticar o colaborador, o que de mim, já que é uma operação, uma construção conjunta, né? Se são duas pessoas, pelo menos, onde é que eu posso assumir a parcela que me cabe no que precisa ser melhorado nessa relação com esse colaborador e com essa equipe? A gente precisa trabalhar também essa questão, centralização, alheamento, movimento persecutório, né, insegurança, distanciamento, isso tudo parte também do posicionamento das lideranças hoje e as lideranças precisam olhar para si, para a partir daí conseguirem ser estratégicas em relação às suas equipes. E aí é muito pano para manga, né? Tem muita coisa que a gente precisa olhar do ponto de vista individual, como o processo de autodesenvolvimento do líder e para que ele possa se posicionar melhor frente a esse cenário e às demandas da sua equipe. Valesca, muito obrigado. Agradeço novamente sua gentileza em esclarecer as nossas dúvidas mais uma vez. Eu é que te agradeço, muito bom aí estar com a Money Report, a gente fazer esse trabalho conjunto para jogar luz, né, para esses pontos tão sensíveis e que norteiam, né, servem como direcionamento tanto para os líderes como os liderados. Isso é muito importante. Eu que agradeço. O Money Report conversou com a Valesca Farias, consultora de carreira e imagem. Obrigado pela atenção e até a próxima.